Boa noite a todos. O trabalho em questão, ele está sendo realizado para obtenção de nota da disciplina de fitopatologia agrícola do campus de Nova Mutum. O trabalho vai ser voltado sobre as doenças que danificam o sistema radicular. Os discentes são João Gabriel, Kelly Kurek, Marcos Miranda, Nicolas Melo e Robson Farias, e eu, Marcos Silva, do campus de Tangará. E a docente, a professora Kathleen Cristina. A introdução, eu vou abranger a parte geral, né, tanto eu como o Robson, relacionado ao sistema aonde esses micro-organismos que afetam, eles e tiram a parte de produtividade de muitas cultivares. E a retirada de uma citação de Michev, de 2005, né, e demais autores, et al., as doenças do sistema radicular estão entre as principais causas de redução da produtividade de culturas de interesse alimentar, sobretudo devido ao seu caráter contínuo e devastador, mostrando que a parte de monocultura, ela não é benéfica e afeta a parte de microbiota do solo, conforme você não tem um perfil de solo, um agregado, né, com ampla gama de, tanto de micro-organismos que evitem essa parte, deixando o equilíbrio no solo maior. E ainda mais nossa região, ambientes tropicais, né, ainda mais no Mato Grosso, os problemas do sistema radicular são mais severos, eles são mais sérios do que em climas temperados. Ainda por mais dessa parte de que a microbiota e a interação da temperatura com o clima, ela acelera, ela proporciona com que esses problemas eles se agravem e sejam mais rápidos. Aí o Hilovsky e o Walter também eles destacam em 1997, né, com o estudo deles, que as doenças do sistema radicular são causadas por fitopatogênicos que habitam o solo, destacando-se os fungos, os oomycetos, as bactérias e os nematóides. Ele já mostrando, né, deixando bem claro que o nosso trabalho é com relação às doenças que afetam o solo, o sistema radicular, e as suas características entre todos esses micro-organismos, que eles partem a maior parte do seu período no solo, né, eles infectam a região da parte inferior do solo, né, a raiz e até mesmo o caule, e posteriormente, com os seus osporos, ele consegue fazer com que os vetores como o ar e a água contaminem outras áreas. É a capacidade de competição pela microbiota e ali a matéria orgânica que está no solo, um solo que está desequilibrado, ele tem baixa capacidade, tanto de CTC e entre outras interações, né, já também afetando ainda mais a produtividade, mas é outra parte, outra questão. E o Hiller e Rush, em 2001, eles afirmam que os fungos constituem o maior grupo de patogênicos, né, de patógenos do sistema radicular, ocorrendo em todos os tipos de sistema de agricultura, causando doenças das principais espécies cultivadas, com uma variedade gama de sintomas. Então, ainda mais por se tratar no solo, estar na região do solo, é muito muito mais difícil o manejo, e Garcia, Jimenez e demais, né, em 2010 diz que o denominado osporos, né, que são os esporos resistentes capazes de sobreviver no solo em restos de culturas, em condições adversas. Então, é essa capacidade que tem dos organismos, né, dos fungos, e de fazer com que a perpetuação da sua espécie ela seja maior. Robson? Meu nome é Robson Lacerda. Irei dar continuidade à apresentação. As bactérias, elas são consideradas micro-organismos mais numerosas no solo. Elas também estão associadas ao sistema radicular, mas poucas delas são patógenos radiculares primários, ou seja, poucas bactérias são patogênicas radiculares primárias. Os nematóides fitopatogênicos são parasitas, tipicamente alimentam de raízes. Algumas espécies são capazes de migrar para a parte aérea.
Os nematóides constituem o grupo de organismos pluricelulares mais abundante do planeta, segundo Krempinski. Vai passar. Alguns gêneros de nematóides causam ferimentos e provocam durante a alimentação, proporcionando a penetração e acesso de fungos, homicetos e bactérias. Ou seja, iria prejudicar o desenvolvimento da planta e perca de produtividade. Segundo Jenkins e Jane, 2010, afirma as doenças do sistema radicular são resultado de um solo desequilibrado, seja ela por micronutrientes, nutrientes ou pH dos solos e outros fatores. Vou passar. Bem, meu nome é Kelly. Eu vou falar um pouco da Fusarium solane, que é a podridão radicular seca. Essa cultura eu preferi pegar para falar sobre o feijão, né, que tem bastante artigos aí. A Fusarium solane, ela é uma das principais doenças do feijoeiro irrigado. E geralmente ela vem associada à podridão radicular, que é causada pela Rhizoctonia solane, né? Ocasiona perdas bastante significativas em área de cultivo intensivo do feijão. E essa doença também, ela é caracterizada como de controle bastante difícil. Os danos que ela causam estrias longitudinais de coloração avermelhada, conforme a figura ao lado. Surgem lesões avermelhadas de formato irregular, que elas podem se unir com o desenvolvimento da doença, tornando-se marrons. Quando essa planta consegue desenvolver novas raízes, a produtividade é pouco afetada. Só que quando esse crescimento dessas raízes é limitado, esse patógeno ele pode destruir todo o sistema radicular. Aí mais duas fotos de exemplos, né? O controle da Fusarium solane, a principal medida que se deve tomar é minimizando a compactação do solo. Rotação de culturas também é bastante importante, tratamento químico de sementes e o plantio em solos bem drenados e fertilizados. Também não utilizar os implementos que já venham de áreas com histórico da doença, né? Tipo assim, para não vir de uma área que já teve para vir contaminar onde não tem a doença, né? Como é bastante assim no feijão irrigado, deve-se evitar o encharcamento e a pouca aeração do sistema radicular dos plantios irrigados. Também tem o controle químico, né? Como eu tinha falado ali, que deve-se fazer como forma de controle do tratamento químico das sementes. Tem aí alguns exemplos de sprays que podem ser usados, que é o bendazol, o acronis e o novum. Esse patógeno, eles têm possuem poucas espécies hospedeiras, a modo de que a rotação de cultura com as gramíneas é bastante efetivo, né? Ajuda a diminuir bastante. Boa noite, sou o Nicolas Dom do Melo, sou aluno do campus de Nova Chavantina. Vou falar sobre o fungo Sclerotium rosfi. Ele tem o nome popular de mofo cinzento ou podridão do colo. Ele afeta as culturas de alface, alho, soja, tomate, como tem os exemplos aí no slide, e outras espécies botânicas, sendo elas dicotiledôneas ou monocotiledôneas. Ele tem uma predominância maior na zona tropical e subtropical, pelo fato de ter maior umidade e maior temperatura. Ele tem uma dispersão muito grande pela água, implementos agrícolas que não foram higienizados. Pode passar. Os danos
alguns sintomas desse fungo na planta. Eles iniciam com lesões marrons, aquosas sobre o colo, como podemos ver nessa primeira imagem, causando a podridão no caule, assim secando as folhas do bacheiro, posteriormente as mais aéreas. Nessa segunda imagem aí, podemos ver numa área que tem uma umidade maior, assim o micélio branco presente no caule. E nessa terceira imagem aí, o tombamento de plântulas, que causa muito dano em propriedades, tendo que ter que entrar com um replante. Pode passar. Controle cultural, a gente faz com rotação de culturas, com áreas irrigadas, dá para fazer controlando a irrigação para que não haja muita umidade, porque eles proliferam bastante em lugares muito úmidos, e também com limpeza dos maquinários após passar de uma área para outra. E o controle químico, que tem o metiliofan, onde é o tiofanato de metil, com 700 gramas por quilo, a concentração. Ele é um fungicida sistêmico. Temos também aí, na segunda imagem, o fluanizan Nortox, seu princípio ativo é fluanizan, concentração de 500 gramas por litro. É um fungicida, acaricida, protetor. E nessa terceira imagem temos o Cantus, onde o princípio ativo dele é o Bascalida, com 500 gramas por quilo. É um fungicida sistêmico também. Pode passar. Olá, meu nome é Marcos Miranda e vou dar continuidade aqui no trabalho, né? Eu sou acadêmico aqui do campus de Nova Mutum. Vou falar agora um pouco do fungus Thialovopsis basicula, que é do gênero Thialoviopsis. Ele tem um nome popular de podridão negra, né? Que tem uma ampla gama de hospedeiros, né? Sendo alface, cenoura, algodão, soja e milho. Também tem outros tipos de culturas que podem apresentar os sintomas desse fungo, né? Mas em ênfase vamos falar um pouco desses, mais ainda do alface. Primeiro eu vou falar um pouquinho dos danos que são causados pelo fungo. Os danos, né, que podem apresentar, como mostra na imagem aqui na cenoura, né? A redução do crescimento das plantas e murcha, né? Em horas mais quentes, escurecimento e necrose das raízes. O sintoma, né, dessa doença se assemelha um pouco com a deficiência de nutrientes, mas, na verdade, é o ataque mesmo do fungo, né? Começa com uns sintomas comuns são folhagem cloriótica inferior, né, que ou seja, o amarelecimento da planta, nanismo ou murcha e lesões pretas ao longo das raízes. No começo, as lesões ao longo das raízes podem parecer vermelhas, né, e depois vai escurecendo à medida que a doença progride. Causa a morte da célula cortical, que dá uma aparência marrom e enrijecida das raízes. A morte das células causa também a morte das células da raiz, também reduz o desenvolvimento de novos tecidos nas raízes e nos brotos. Ou seja, o desenvolvimento da planta é interrompido por conta da morte desses tecidos novos, né, que são os brotos. Depois que o fungo é infectado com sucesso, ele cresce vegetativamente por meio de hifas, né, que produz diferentes esporos, assim podendo se espalhar, sendo numa cultura, e se tiver uma cultura próxima também pode ser infectado também, através dos tratos culturais. Aqui mais uma imagem que mostra bastante detalhado aqui com o sintoma, né, do fungo, que causa na raiz da planta, subindo para o caule, que acaba ocasionando a morte das células da raiz, né, causando
essa escuridão, né, essa podridão negra, tal o nome popular do fungo. Bem, eu sou o João, sou do campus de Nova Mutum, João Lavrati, eu vou falar um pouco sobre a conclusão. Como os companheiros já haviam dito ali, é uma doença que ataca principalmente as raízes, né, o nosso sistema radicular, e ela, no começo, ataca as raízes e depois ela afeta principalmente os grãos, dando prejuízo principalmente econômico. A gente consegue perceber essa doença em talhões diferentes. Quando tem ataque de nematóide, por exemplo, alguns talhões ficam mais baixos, porque eles não conseguem se desenvolver por conta do ataque dos nematóides, como foi dito por alguns fungos e alguns nematóides dos companheiros ditos anteriormente. E com isso, a gente tem alguns tipos de controle, como foi dito. A gente tem o controle genético, que é muito indicado em países subdesenvolvidos, onde falta recurso, onde falta assistência técnica, para a gente conseguir fazer outros tipos de controle. Porque com sementes já bem tratadas e resistentes, a gente tem menos trabalho para cuidar dele. E hoje em dia, essas doenças têm uma gama de produtos de empresas diferentes, com sementes diferentes, com tratamentos diferentes. E ela inclui também a redução de agrotóxicos, né, que é um grande assunto que está em debate no mundo, porque com essas sementes você não precisa fazer aplicação de produtos químicos, reduzindo assim o dano ao solo, né, e dando uma agricultura mais sustentável. A gente tem o controle cultural, que nada mais é que a eliminação dos restos culturais, que anteriormente era feito com fogo, né, tacava fogo, e hoje em dia já não pode mais, virou crime, mas a gente tem formas de fazer isso diferente. A gente pode substituir pela mineralização por meio da rotação de culturas, né, a gente chama de plantio direto. Isso hoje em dia, principalmente no Mato Grosso, né, na nossa região, é algo bem comum e muito utilizado. A dificuldade de fazer esse controle cultural de forma diferente é em uma larga escala, como, por exemplo, você fazer um consórcio. Você, além de ter que cuidar da sua soja ou do seu milho, você teria que cuidar da planta consorciada com ela. E isso acaba sendo um pouco fora de mão. A gente tem um controle químico, que é o controle com o uso de agrotóxicos, que muitas vezes é pouco indicado, principalmente pelo uso das sementes já tratadas, porque o controle químico, em geral, acontece muito pelo produtor. Ele vê, ele pede para o agrônomo faz, só que muitas vezes o produtor não segue o que está lá, achando que é pouco, e acaba adicionando mais, causando dano ao solo, e causando ambiental, pode levar anos para se recuperar. Mas não que não seja bem indicado, ele é bem indicado sim, desde que tenha uma estratégia para sua aplicação. Seguir corretamente a bula e os conselhos do agrônomo para que isso seja feito da maneira correta. Bem, agora eu vou deixar aberto para alguns dos colegas quererem fazer algum complemento, falar alguma coisa sobre o que foi dito no nosso trabalho. Alguém quiser se pronunciar? Temos ainda 2 minutos? Isso, 1 minuto e meio, 2. Eu tô bem tranquila. Só se alguém Eu quiser dizer gostaria de alguma coisa. complementar que essas doenças de solo, né, doenças nas raízes, principalmente acontecem quando a gente tem um solo desequilibrado, como foi dito na introdução. E se você tem em dia uma análise do seu solo, se você planta de uma maneira correta, não economizando principalmente nos nutrientes como potássio, e mantendo, sim, uma microbiota boa do seu solo, você não terá problemas com isso na sua plantação, e não precisando ter percas econômicas por conta disso. Então, sempre tem dia uma análise de solo, uma análise da microbiota, que não vai te fazer mal algum na sua plantação ou na sua colheita. Vou estar dando como encerrada a apresentação. Boa noite a todos.